O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que voltará ao Brasil após o vice Rodrigo Garcia ter anunciado que testou positivo para a Covid-19. João Dória e a primeira-dama do estado, Bia Dória, tinham intenção de comemorar as festividades de Natal e Réveillon até o dia 2 de janeiro em Miami. Após críticas, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a justificar os 10 dias de licença, afirmando que trabalhou ininterruptamente ao longo de 2020. No entanto, ao saber do diagnóstico de Rodrigo Garcia, Dória desistiu das férias em Miami e eu abro aspas agora para o governador de São Paulo. O Twitter acaba de receber a notícia que o vice-governador Rodrigo Garcia testou positivo para a Covid-19. Por conta disso, estou cancelando minha licença de retorno e retorno ainda hoje para São Paulo para seguir o trabalho à frente do governo de São Paulo. Desejo pronta recuperação ao Rodrigo Garcia. Como destacamos aqui ontem, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, São Paulo retornará à fase vermelha do plano de contingência da Covid-19. O anúncio foi feito pela equipe de Dória. E eu começo com você, Fiuza. O governador viajou, fechou São Paulo e viajou. Fiuza, boa noite. Boa noite, Marcelo Matos. Olha, eu acho que a repercussão foi muito grande. Evidentemente que a opinião pública não tem mais dúvidas, né, da falta de consistência das medidas. E eu acho que o ponto principal é o seguinte: o governador toma... Não é questão dele estar cansado de trabalhar muito. Ele toma uma decisão pessoal de ir celebrar, enfim, o que for o direito dele, numa região, num estado norte-americano que tem diretrizes de enfrentamento da pandemia diferentes das que ele propôs nesse mesmo período de festividades. Então eu acho que não tem mais nada a dizer sobre isso, né? Quer dizer, se o governador de fato acreditasse né, que esses dias de lockdown, né, são importantes para redução do contágio, ele não compactuaria, né, expressamente marcando, né, uma viagem, né, ele não se deslocaria para um local de qualquer região do planeta, né, igualmente atingido pela Covid, ou não tem Covid em Miami? Tem, né? Quer dizer, os Estados Unidos, assim como a Europa, todos os continentes, estão aí administrando essa questão. Informações, como a gente sabe, infelizmente, muito desencontradas, né? Parte da imprensa não fazendo um bom papel em relação ao dimensionamento exato da pandemia. Isso é muito complicado, mas o governador de São Paulo, ele tomou uma medida que não é uma questão de você recriminar, de dizer que ele não tem esse direito, ou dizer que ele, de fato, já seria problemático, né, ele determinar uma medida extrema dessa, considerando necessário, ou seja, restrição, né, frustração de aspirações de convívio em sociedade, né, se ele achasse que isso realmente salva vidas, que isso realmente mitiga o contágio, né, ele deveria sim permanecer no seu estado, né, porque é uma situação extrema, de exceção, é uma situação de guerra, né, contra o vírus, contra a pandemia. Então esse seria o ponto. A decisão de viajar já evidentemente, não preciso aqui né, mostrar como se desenha a roda, né? Quer dizer, já seria de péssima, né, uma péssima conduta. Mas o ponto é esse, Marcelo, ele marcou viagem para um local onde há mais liberdade e menos restrições, ou seja, ele não acredita, a não ser que ele esteja cometendo um ato de autoflagelação, né, suicida. Mas, como não é o caso, provavelmente, ele não acredita nas medidas que ele determinou para o estado que ele governa. E marcou o seu deslocamento para um estado onde não estão vigindo medidas do mesmo tipo. Esse tipo de episódio desgasta muito, né, Zé Maria? Porque eu me lembro aqui, a então prefeita Marta Suplicy viajou a Milão para a reinauguração do Teatro Scala lá na Itália.
Aí caiu uma chuva, inundou o túnel aqui da Rebouças, uma chuvarada toda. Quando ela retornou, toda a imprensa acompanhou a chegada dela da Itália. Foi um episódio extremamente desgastante, semelhante a esse do governador João Dória, né, Zé Maria? Olha, Marcelo, tem gente que é acostumado a tanta mordomia aqui na Terra, se morrer tem que ir para o céu, porque se for para o inferno vai estranhar muito o ambiente, porque não está acostumado a nenhum tipo de dificuldade. O mundo caindo aos pedaços, mas quem tem casa em Miami, está acostumado a passar uma boa temporada por lá, acha diferente e muito estranho ficar aqui no Brasil com as coisas que não andam bem. E não andam bem não só por conta do novo coronavírus, não. É a situação política do país. A situação tá quente, é uma situação quente. Então não há sossego por aqui. Então essas pessoas precisam de um refúgio. Já de muito, o governo de São Paulo está verdadeiramente sendo desempenhado pelo Rodrigo, né? O Rodrigo Garcia é que está mandando. Ele até pensou em se candidatar à prefeitura, mas a Dória não. Fica aí, eu preciso de você e tal. E é a realidade de São Paulo. Ele é o governador. E será o governador porque o atual governador vai se desincompatibilizar para se candidatar à presidência ou ao Senado. Todas as indicações são no sentido de que ele não quer ser de novo governador de São Paulo. Então essa é a realidade. E aí houve uma tremenda repercussão e ele embarcou nessa história aí do positivo, do resultado positivo para o coronavírus do Rodrigo, e aí voltou. Para o Dória voltar de Miami, é tipo a gente está numa cidade próxima de São Paulo ali e tal, precisa voltar, pega o carro e volta. Quem tem avião tem essa capacidade de se mobilizar muito rapidamente. Mas é um retrato, né, de que as pessoas entendem ali um cargo como esse de governador, o governador do maior estado do país, o maior orçamento do país, mais com uma estrutura de ego do que exatamente uma determinação de se vir ao estado e ao país. Ana, Miami está na fase verde aí de restrição? Marcelo, o governador republicano, né, DeSantis, da Flórida, ele há mais ou menos uns 3 meses ele foi contra todo o discurso de lockdown severo e ele disse que ele manteria a responsabilidade, manteria as informações disponíveis para toda a população, encorajaria medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscaras, de não aglomerações, mas que ele não ia impor de maneira alguma um lockdown severo, fechando restaurantes e fechando bares. Isso há mais ou menos uns 3 meses e um dos cabeças aí da força-tarefa da Covid-19 nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, disse então que a Flórida entraria numa espiral da morte. E hoje, 3 meses depois, o que nós vimos, Marcelo, eu até coloquei os dados no meu Twitter, o gráfico, a Califórnia que entrou num lockdown muito robusto, muito severo, fechando todos os bares, escolas, igrejas, todo tipo de comércio, hoje enfrenta uma das piores fases de todo o ano aí, com novas infecções no estado, enquanto a Flórida, muito pelo contrário, as infecções diminuíram, o contágio diminuiu e as pessoas estão, obviamente, sendo responsáveis, né, diante das novas medidas sanitárias que devemos seguir. Então é muito curioso, né, que o governador Dória ele não tenha escolhido a Califórnia, né? Aqui estamos num lockdown muito severo, tudo está fechado, inclusive os supermercados, a gente vai nos supermercados, a gente já está vendo muitas prateleiras vazias em vários estabelecimentos, o que é uma coisa muito inusitada e diferente, né? Tratando-se aí de um país como os Estados Unidos. E eu, vendo essa notícia, Marcelo, eu me lembrei de uma frase que o Augusto disse há alguns dias sobre líderes, né? Sobre os líderes que a gente sempre cita aqui, as frases que a gente lembra ao longo da história. Aí você vê, nós estamos vivendo uma pandemia histórica, praticamente uma guerra, né, contra um inimigo invisível, mas não deixa de ser uma guerra.
Aí você imagina, Marcelo, no meio de uma guerra, Churchill, Reagan, Thatcher, eu vou descansar 10 dias porque eu tenho trabalhado muito nessa guerra, então eu vou descansar porque eu mereço. Isso não é liderança, Marcelo, isso é muito grave. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que necessita de exemplos, não apenas exemplos teóricos, mas exemplos práticos. E esse fato do governador João Dória me lembrou muito isso que o Augusto disse: nós não temos mais líderes. Hoje os líderes eles são envoltos numa hipocrisia, numa soberba e numa tirania inacreditáveis. Então, o que fica da lição hoje também é se o governador João Dória desistiu da viagem aí de Miami por causa do teste positivo do vice ou não. O que ficou muito estabelecido, Marcelo, foi a pressão exercida da sociedade, e isso fica de lição, que devemos continuar, sim, fazendo muita pressão, que os políticos respondem à pressão, sim. Desgaste muito grande, Augusto Nunes? Sem dúvida, a Ana tem toda a razão. Líderes não tiram férias durante a guerra. Há um precedente famoso. Quando houve o dia D, né, quando houve a invasão da Europa pelas tropas aliadas, quem chefiava o desembarque, a invasão, era o general Eisenhower, que depois seria presidente dos Estados Unidos. Imagine se o general Eisenhower deixa as tropas ali de prontidão, não se sabia ainda qual seria o dia da invasão, era o segredo, né? E ele tirar uns dias de férias enquanto a turma fica esperando a ordem. Pois o general alemão encarregado de defender a Europa ocupada pelos nazistas de um eventual desembarque, que era o general von Rommel, ele estava de licença. Ele não estava na frente de combate, ele estava em Berlim tirando uma folga. E ele tinha trabalhado muito, para usar a expressão do governador João Dória, na África primeiro e depois na Europa. Era um grande chefe militar. Cometeu esse erro imperdoável. Quando ele viu, as tropas aliadas já estavam em território europeu. Líderes não tiram férias durante a guerra, de jeito nenhum. O recado que foi repassado foi o seguinte: lockdown para vocês. Eu vou para um lugar onde não existe isso, não tem lockdown. Eu vou exercer o direito de ir e vir. Negado aos brasileiros de São Paulo. E além disso, mandou os filhos para a Bahia, para uma praia na Bahia. Enquanto aqui o governo não para de dizer que não se deve ir à praia, etc. Está lá. O vírus chinês não escolhe praia. Ele está em todas ou não está em nenhuma. Agora, essa de você endurecer o combate com medidas já tomadas e que não deram resultado e viajar para um lugar onde as coisas estão bem diferentes, isso é o que há de péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo. Eu acho que ele revogaria a decisão ao saber da repercussão negativa aqui no país, não só em São Paulo. O que me espanta também é a inexistência de um único auxiliar capaz de adverti-lo, né? Com coragem para advertir. Não faça isso. Não interessa se trabalhou muito, é para isso que é governador. É para isso que se ocupa um cargo público, ele é um funcionário público, eleito pelo povo para fazer isso mesmo. Durante a guerra, não tem férias. Não tem férias. Nós também estamos trabalhando bastante. E a gente pode tirar férias, sim, tiramos, mas nós não estamos nos apresentando como comandantes de uma guerra contra uma pandemia. E eu repito os números de ontem. Se São Paulo fosse um país, ele seria o 10º
colocado no ranking que classificam os países em mortes por milhão. Ele tem muito mais, o São Paulo tem muito mais óbitos que o Brasil. O Brasil ocupa a 19ª posição e sem São Paulo cairia para a 21ª. E outra coisa que me chama a atenção é a constatação de que o vice também foi infectado pela Covid. O governador já tinha sido, agora o vice foi. Então, das duas, uma. Ou as medidas restritivas que eles tomaram, ou pelo menos endossaram, para garantir o distanciamento social, não funcionam, ou os dois descumpriram o código que eles próprios montaram. E esse também é um péssimo exemplo. Não há uma terceira opção. Se você está fazendo tudo direitinho, ou as coisas as medidas que você tomou não funcionam como você esperava, ou então você ignorou. É isso aí. Não tem outra opção. E como é que se vai explicar isso? Imagine se o presidente da República, que foi proibido de fazer o papel dos que os governadores e prefeitos desempenham, tirasse férias, o mundo caía sobre a cabeça dele, e o governador e o vice de São Paulo certamente estariam entre os mais críticos. Então foi tudo errado. Foi tudo errado. Eu acho que ele voltaria. De qualquer maneira, com a doença do vice, o Estado ficou sem piloto. O piloto sumiu. Aí você tem de voltar. Mas você não pode fazer diferente do que você impôs aos governados. Não pode. Quando eu estava dirigindo o Estadão, quando a gente resolveu voltar com a edição dos domingos, que fazia 60 anos que tinha sido cancelada, né? Não existia. Eu ia trabalhar, a edição de segunda-feira, do Estadão. Eu ia trabalhar toda segunda. Porque como é que eu volto com a edição dos domingos, das segundas-feiras, e deixo os outros trabalhando? Eu fico gozando da folga do domingo. E eu estava longe de ser um governador de estado, né, um governante eleito pelo povo. Trabalhava numa empresa privada. E ainda assim percebi que eu não podia fazer aquilo sob pena de ficar marcado por esse pecado capital. Você toma uma decisão, os outros cumprem e você faz diferente. Foi o que aconteceu. Apesar de ter adiado novamente a divulgação dos dados sobre a Coronavac, o governo de São Paulo garantiu que o imunizante é eficaz. Previsão inicial era de que os dados sobre a eficácia do imunizante fossem apresentados no dia 15 de dezembro. No entanto, a data passou para esta quarta-feira, quando foi adiada novamente. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, Coronavac é a vacina mais segura de todas que estão em testes nesse momento. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que a eficácia da vacina é superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de pelo menos 50%. O secretário disse ainda que, apesar do atraso, a vacinação terá início dia 25 de janeiro. O começo da campanha de vacinação estadual, no entanto, depende da aprovação da vacina pela Anvisa. Como é que você analisa também essa questão, Guilherme Fiuza? Não existe nada disso que foi falado, né? Quer dizer que acima de 50% de eficácia da vacina a OMS aprova? Não existe essa resolução. Não existe. E se ela foi, né, se ela foi aí expedida, editada, né, de maneira discreta demais, que nós não vimos, ela é absurda. Absurda. Então não existe, e não existe também o Dimas Covas ficar dizendo que a dele é mais segura. O que é isso? Isso é um campeonato, isso é uma feira de eletrodomésticos? Como assim? Ele conhece os outros estudos?
Como é que ele sabe que a vacina, né, que ele está aí propagando é a mais segura? Ele não sabe e o que ele souber não interessa o que ele diz. Não interessa o que ele diz. O que acontece nesse momento, fora o caso Miami, é que o Estado de São Paulo, como autoridade, no exercício da autoridade para o enfrentamento da pandemia, está se desmoralizando. Porque um assunto que mobiliza a atenção, a preocupação, o sofrimento, a angústia de toda a população, não é um assunto passível de anúncios de boletins inócuos em sequência. Você marca para avisar, para soltar divulgações sobre dados de eficácia e você não tem os dados e você se apresenta para dizer que você adiou. Isso é um teatro do absurdo, né? Isso é um teatro do absurdo. Você tem que oferecer uma vacina quando essa vacina estiver certificada na sua eficácia e na sua segurança, o que no caso não está. Então toda essa conversa, todo esse colóquio aí é um desrespeito, é um mau exercício da autoridade. São informações que não são informações, né? São especulações, são ações histriônicas, né? Cenográficas, que não interessam à população. O que é isso? Agora, o que a gente percebe é o seguinte, Marcelo Matos, o governador de São Paulo, que conduz esse processo aí, no qual, como se não bastasse essa pantomima de Miami, ainda vem ali o Butantan, que seria e já foi a referência científica para um imunizante. Ele vem no mesmo momento de sinalização de inconsistência sobre o Plano São Paulo, sobre as diretrizes de enfrentamento da pandemia. Ele vem em cima do caso Miami e faz também um tiro a esmo, né? Faz também um pronunciamento categórico sobre o nada. Ele está falando sobre o nada. Ele está falando de uma vacina que ele diz que vai ter, nem os dados que ele gostaria de apresentar, que ele não deveria estar apresentando, ele tinha. E aí diz que mais de 50% de eficácia pode vacinar. Isso é o seguinte, as pessoas que estão aguardando a vacina, elas têm que prestar muita atenção, porque nós estamos lidando com autoridades que não acreditam no que dizem e no que fazem. O governador João Dória, com a sua viagem poética para Miami, onde não vigoram as medidas extremas que ele adotou para o estado de São Paulo, para o Natal e o Réveillon, ele decretou que ele não acredita no lockdown que ele mesmo está impondo a São Paulo. Pergunto mais uma vez, onde estão os defensores da população se fica patente que autoridades estão abusando do seu poder, estão decretando medidas sem lastro, sem fundamentação? Já perguntamos aqui, onde estava a fundamentação para a volta de São Paulo ao lockdown durante o Natal e o Ano Novo? A fundamentação científica, não é coletiva de Butantan, não é falatório, não é comício, né, de gente que está aí durante a pandemia tentando oferecer uma perspectiva e não oferecendo. Então, como é que você demonstra que o fechamento total desses estabelecimentos, né, essa restrição brutal ao funcionamento da sociedade é importante e inevitável em relação a manter um funcionamento com o distanciamento, você usando as forças do Estado para disciplinar, para evitar as aglomerações, para orientar,
Onde é que está esse plano? Eu não vi do Butantan, não vi do governo, não vi também da Fiocruz. Não veio de lugar nenhum esse plano, muito menos da OMS. Então, nesse momento, nós estamos aí. Né? Quer dizer, eu pergunto como a população vai reagir a isso. Porque o Ministério Público nada faz. Né? O Ministério Público é o guardião dos interesses coletivos, os interesses difusos, como está inscrito na Constituição. Autoridades tomando medidas, no mínimo, muito controversas, e se são drásticas e controversas. Essa controvérsia deveria ser removida e não foi. Com atitudes pessoais que contradizem as suas próprias medidas drásticas, isso precisa ser contestado. Ou a sociedade vai funcionar como o fulano ou beltrano ou o ciclano desejarem, né, se acordarem de bom humor ou de mau humor. Não pode ser. Então eu fico com essa dúvida, com esse show, né, com essas demonstrações de inconsistência, de incoerência, né, dessas autoridades de São Paulo no momento, mas outras já deram também. Eu queria saber como é que a população vê isso, como é que a população vai reagir, como é que é possível, né? A população deveria ser parceira do Estado no enfrentamento da pandemia, mas como é que é possível ela acreditar que essas medidas são de enfrentamento da pandemia e não são medidas de marketing, por exemplo, para oferecer produtos imunizantes? A população fica com essa dúvida e vai permanecer, e eu acho que vai entrar aí pelo Natal e Ano Novo com mais dúvidas do que nunca, porque as autoridades não trazem as certezas. Cria descrédito, José Maria Trindade? Ah, sim, e muito. Há muita desconfiança, né, por conta dessas vacinas serem experimentais e principalmente porque a Pfizer, ela mandou um comunicado ao Ministério da Saúde de que só vende para o Brasil se houver uma blindagem, se houver uma garantia, primeiro, de que ela não será, o laboratório, né, a Pfizer, não será responsável por futuros danos aos que tomarem a vacina e mais, quer uma blindagem jurídica, né? Se alguém entrar na justiça, não fica valendo. O único foro que poderia julgar a Pfizer seria Estados Unidos. E aí o próprio ministro da Saúde dizendo que não tem condições de assinar um pacto assim. Isso depende do Congresso, depende do Supremo, do Ministério Público e principalmente de outros setores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Esta eficácia definida aí em termos de vacina de 50% é o mínimo do mínimo, né? Se houver a imunização de 50%, já se considera que atingiria ali a tal imunização de rebanho. Mas as vacinas têm apresentado muito além dos 90% de acerto. E isso realmente é muito, né? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: não existe a menor possibilidade, e já ouvi isso de várias fontes, de o governo brasileiro comprar e aplicar vacina não aprovada pela Anvisa. Não adianta, o governo não vai comprar e não vai permitir a aplicação aqui no Brasil. Estão querendo dar uma volta na Anvisa. E de que forma? Aprovando em outras agências. Mas, de qualquer maneira, a Anvisa tem que ser consultada, a Anvisa tem que dar o ok, segundo raciocina o governo. Para se ter uma ideia, até agora não houve nenhuma oficialização de pedido de registro de vacina, nem essa vacina emergencial e nem a definitiva. Então, é claramente uma estratégia de aprovar fora do Brasil e empurrar goela abaixo aqui do Brasil, exatamente se aproveitando de um trecho de uma lei aprovada numa emergência em 24 horas no Congresso Nacional. Virou uma corrida, Ana Paula? Não apenas uma corrida, né, Marcelo, mas uma forçação de barra e em opiniões que não são, falam tanto em ciência, números, mas na hora de divulgar os números, na hora de divulgar a real ciência, isso tudo é muito jogado ao léu, né? Como que um governo fala, afirma, é a vacina mais segura? Como pode afirmar isso? Inclusive colocando aí, trazendo o nome da própria OMS, que desde fevereiro vem mudando as diretrizes. Máscara é seguro, não, máscara não precisa cancelar voos, não, agora tem que cancelar, o lockdown não é necessário, agora fala que o lockdown é prejudicial, crianças transmitem, agora crianças não transmitem, ou seja,
a própria OMS está tão perdida quanto qualquer outro governante aí que está usando essa pandemia, né, como a extensão aí de qualquer projeto de poder político. E aí a gente fica intrigado, né, Marcelo? É cada dia mais óbvio como que a necessidade de calar vozes dissonantes, a necessidade de calar as redes sociais, a necessidade de calar as pessoas que questionam, isso aí é cada dia mais óbvio, porque as pessoas estão perguntando demais, as pessoas querem saber, nós estamos no meio de uma pandemia histórica e nós precisamos e temos o direito de perguntar. O Fiuza falou tudo sobre a posição aí do governo de São Paulo em relação à vacina, né? Eu estava lendo aqui que o João Dória agora acabou de tuitar que é um dia histórico para a ciência brasileira, quando o governo de São Paulo aí anuncia que a Coronavac, né, tem eficácia para pedir uso emergencial, mas onde está a Anvisa já também deu o seu aval em relação a isso, e onde está a ciência de que a Coronavac é a vacina mais segura, como o Estado, o governo de São Paulo está querendo que nós acreditemos. Então, o questionamento é por que a forçação de barra? Por que que estão tentando impor tantas opiniões de um governo na sociedade?